O olhar do outro me constitui e me rouba de mim mesmo. Por isso, ele é tão perturbador. Bom, não sei se vocês já leram o Contrato Social do Rousseau, mas desse livro é interessante porque ele afirma que a liberdade natural do homem é problemática. Por isso ele afirma no começo do livro a famosa frase: o homem nasce livre e por toda parte encontra-se acorrentado. E é curioso porque mesmo achando interessantes algumas pautas do Rousseau, a gente pode linkar isso com o tema do vídeo de hoje, que é justamente sobre o olhar do outro e por que ele é tão perturbador. Bom, e como já foi dito nesse canal várias e várias vezes, a gente sabe que para o ser humano, em seu original, no cerne do ser humano, o olhar do outro não diz nada, justamente porque o ser humano é absoluto em si mesmo. E só a partir do momento em que convivemos com o outro e que estamos na presença de outras pessoas, é aí que entra o momento em que a gente perde a nossa subjetividade. E é curioso, agora voltando para o Sartre, de que o olhar do outro nos captura e também nos paralisa. Porém, eu não sei se ficou meio claro para vocês, então vou tentar dar um exemplo simples para vocês fixarem esse conceito. Suponhamos que chegou sexta-feira e você decide colocar uma musiquinha para você ouvir. Coloca, sei lá, um Radiohead, um Cigarette After Sex, ou qualquer banda que você curte, e você começa a dançar. Você dança, você curte, você pula, você fica feliz, você se sente até livre até um certo ponto. Porém, de repente, você percebe que o seu vizinho está te observando. A partir desse momento, você já não é mais o mesmo. E olha, já já vou voltar para a filosofia do Sartre, mas deixa eu só fazer um paralelo bem rapidinho com a filosofia do Hegel, que eu acho que é super importante para dar uma esclarecida nesse contexto de olhar do outro e como às vezes é necessária a presença do outro para nos formar. Bom, eu acho que você sabe que a filosofia do Hegel dizia muito de que o desejo é o desejo de reconhecimento. Só isso, pô, já diz muita coisa. E continuando, ele também falava que a consciência só sabe de si por meio de outra consciência, senão ela é insuficiente em si mesmo. E lembrando, pessoal, que o termo consciência para Hegel, pô, não dá para falar num vídeo de 5, 6, 7 minutos, é um termo muito mais complexo. Então eu vou tentar fazer uma adaptação para a presença do outro. Posso estar fazendo merda? Posso, mas faz parte. Olha, eu até ouso recitar uma frase que meu professor sempre falava na sala de aula, que é o seguinte: nada é óbvio. Se você acha que conhece alguma coisa, desconfie, porque muito provavelmente você não conhece. Mas enfim, essa ideia meio hegeliana afirma de que eu só sei de mim porque existe o olhar do outro. E nessa visão de comunhão com o outro, nos dá a entender de que o autoconhecimento surge a partir do conhecimento alheio. Por isso Hegel sempre falava sobre aquela ideia do tornar-se, né, do devir, do vir a ser. Ele falava que tudo só é o que é porque veio a ser aquilo que é. Mas enfim, tendo isso em mente, agora vamos para a parte mais interessante, que é voltada para a filosofia sartriana. O Sartre disse uma frase muito interessante, que é a seguinte: o que eu sou, eu só descubro no outro. O outro detém o meu segredo, me vê como eu nunca me verei. E é curioso, porque isso tem muito relação com aquela ideia de que o outro, através do olhar e às vezes do julgamento, me revela coisas que eu não perceberia se estivesse sozinho. Por exemplo, aquele vídeo que ficou famoso na internet há um tempo atrás, que falava mais ou menos: você é uma pessoa diferente para cada pessoa que você conhece. Sim, isso é verdade, mas é bom ressaltar que você, ao mesmo tempo que é uma pessoa diferente para cada uma, você é todas essas versões sua que, se não fosse pelo olhar do outro, você jamais perceberia. E é importante ressaltar também que o Sartre falava uma frase que gerou muita contradição, gera até hoje uma visão meio equivocada da frase, que é uma das mais famosas dele, que ele fala que o inferno são os outros. Para uma visão meio de senso comum, a pessoa acha que o Sartre defende uma certa subjetividade em relação aos outros, como se o outro fosse sempre o problema, como se o outro fosse resultado de toda a frustração do ser humano. Mas não é bem assim. O problema para Sartre não está no outro, está no olhar do outro. É aí que está o problema. E o Sartre disse, né, de que o olhar do outro nos transforma em objeto de julgamento alheio. E também não me venha com isso, porque não adianta só criticar os outros, justamente porque você também olha para o outro e nesse seu olhar você já captura a essência do outro, ou você acha que capturou. E o mais curioso é que a gente está sempre definindo o outro a partir do que aparece. Ah, a pessoa usa meia colorida, logo deve ser uma pessoa infantil. Ah, a pessoa veste tal roupa, fala de tal forma que não me agrada, logo é uma pessoa chata.
Tem até uma frase de um psicólogo, que eu não vou me lembrar o nome, ele falava algo mais ou menos assim: "A pessoa mais normal é aquela que você não conhece direito". Justamente porque cada pessoa é constituída por coisas muito específicas, e quando a gente define o outro a partir do que a gente consegue ver, a gente deixa de lado que o outro pode ser outra pessoa amanhã. E a gente também esquece os particulares, que às vezes não são apresentados, sei lá, numa conversa de 10, 15 minutos que você teve com essa pessoa. Mas agora, tentando responder a pergunta do título, por que o olhar do outro dói tanto? Por que dói tanto ser visto? Justamente porque o outro nos vê de uma maneira que nos prende naquele ponto de vista, sacou? E o problema é que talvez ele não mude de opinião em relação à nossa pessoa. Às vezes ele nos verá para sempre de uma forma que ele acha que somos. E não importa se for uma forma que não condiz com quem você é. Então, a existência é isso. É como se fosse um livro, eu gosto desse exemplo. Não importa o quão bem escrito ele foi, sempre vai ter alguém que vai interpretar errado, alguém que não vai parar para ler, alguém que simplesmente vai ler as primeiras páginas e depois vai deixar de lado, consequentemente tendo uma visão equivocada daquele livro. E somente algumas pessoas vão parar para ler o livro e de fato buscar entender o que ele realmente quis dizer. E são essas pessoas que eu acho que a gente deveria dar valor. Bom, se você chegou até aqui, eu peço que comente um coração verde para eu saber quem assistiu o vídeo todo. E se você puder, e se você quiser se inscrever, poxa, sinta-se livre para me acompanhar aqui nesse perfil. E é isso, muito obrigado por ter assistido. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.